Coletivo de imprensa pós-jogo de Ceará 2, Mirassol 0, aqui no estádio Presidente Vargas. A gente inicia o ciclo de perguntas pela Raíza Martins, do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória e do elenco todo também. Como é que você avalia essa partida? Um primeiro tempo, da minha visão, talvez tanto quanto equilibrado. E qual foi o papo que você teve no vestiário para o Ceará voltar tão intensamente? E aí já o gol do Pulga e também depois o pênalti do Pissoli. Boa noite a todos, obrigado. Acima de tudo, a gente tem que reconhecer que nós enfrentamos um adversário que valorizou muito a nossa vitória, um adversário que está bem colocado, que tem chances ainda de buscar o acesso. Então nós sabíamos que seria um jogo perigoso, um jogo diante de uma equipe que gosta da bola, que tem posse, jogo apoiado. Nós sabíamos que teríamos pouca dificuldade com a velocidade, mas que nós teríamos que marcar bem o nosso adversário. E o que aconteceu no primeiro tempo foi que a gente fez um bom tempo, mas a gente pecou em algumas coisas. Uma delas foi que na maioria das faltas do setor central do campo, a gente devolvia a bola nos zagueiros e aí eles pressionavam mais alto e a gente tinha um pouco de dificuldade para sair. Basicamente o que eu acertei no intervalo foi a velocidade para frente, ser um pouquinho mais vertical na terceira parte do campo. A gente articulou bem no primeiro tempo, mas faltou um pouquinho mais de agressividade, ser um pouco mais vertical, o que a gente acabou fazendo na segunda etapa. Eu acho que isso acabou sendo o diferencial da partida, porque nós saímos na frente e tivemos a possibilidade até de ampliar antes do pênalti. E também ficar atento, porque o Mirassol é uma equipe bem alta, que usa muito bem a bola parada, então nós tínhamos que marcar bem, porque a nossa equipe não estava tão alta hoje, em função das opções de escalação, mas enfim, acho que basicamente o que fez a diferença foi isso. Mancini, aqui Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória. Obrigado. No começo, antes da partida começar, eu perguntei para você a questão do PV. Você, quando logo chegou no Ceará, teve uma partida aqui no PV, você disse que aqui só traz boas lembranças. Nesse momento que vocês querem terminar o campeonato de uma forma digna, o PV também está sendo um ponto bom para vocês? Tá, eu acho que o casamento de se jogar aqui os últimos jogos no PV, ele acaba dando certo porque, de certa forma, o nosso torcedor fica mais perto, né? É óbvio, o Ceará gosta de jogar no Castelão também, mas aqui há uma energia diferente. Essa energia a gente hoje sentiu e ela nos fez bem. Jogar diante do Juventude, que é a nossa última partida aqui dentro, eu tenho certeza que talvez a gente tenha até um pouco mais de público do que nós tivemos hoje. E com certeza isso vai nos ajudar a buscar também um bom resultado diante deles. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. Eu queria falar especificamente de alguns jogadores que eles tiveram minutagem e hoje conseguiram corresponder àquilo que a torcida tanto esperava, né? Eric Pulga, mais uma vez, foi importante na ponta esquerda do Ceará. Pedro Lucas recebendo oportunidade pela primeira vez jogando como titular no meio campo do Ceará. E Guilherme Pissoli, que conseguiu mais uma vez, na penalidade, fazer seu segundo gol com a camisa do Ceará. Além desses jogadores, queria saber se você já está projetando 2024. Você também já observa o Negueba, que é jogador que está no Sport, mas tem pré-contrato com o Ceará para o ano que vem? Vamos lá. O Negueba, ele está sendo observado, ele foi muito bem no Confiança, o Sport foi lá, pegou, ele tem entrado até no nosso jogo aqui diante do Sport, ele entrou um pouquinho do lado direito, normalmente ele vinha jogando mais do lado esquerdo, a gente está monitorando sim. E sobre as atuações de Pedro Lucas, de Pulga, de Eric Pulga e de Pissoli, o Pissoli teve uma nova oportunidade, assim como o Pulga. A gente sabe que o Pissoli é um excelente finalizador. Ele teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo e a gente até falou com ele sobre isso no intervalo, que ele vinha buscar e queria jogar muito de primeiro, que havia necessidade dele prender um pouco a bola, porque os zagueiros do Mirassol não estavam saindo com ele. E que se ele dominasse e gerasse, ele teria um pouco mais de oportunidades. E assim aconteceu no segundo tempo. Eu acho que os atletas também, a partir do instante em que estão tendo um pouco mais de minutagem, eles estão se sentindo melhor. Isso é natural.
O Pedro Lucas acho que fez um jogo interessantíssimo, dominou bem o setor junto com o Jean. Foi o elo de ligação, já que o Jean tem hoje uma função um pouco mais defensiva para circulação da bola. Então o Pedro Lucas fez aquele meia que aproxima do ataque, finalizou, fez um gol que foi anulado, uma pena, porque foi uma jogada muito bonita. E o Pulga vem demonstrando que ele é realmente um atleta que pode dar muitas alegrias ao Ceará. É óbvio que tem sempre ajustes a serem feitos, não só com o Pulga, com o Pedro Lucas, com o Bissoli, mas com todos os outros. Mas é um atleta que vem demonstrando aí que pode ser muito interessante para a gente em 2024. E ao longo desses jogos a gente já vai observando para que, óbvio, a gente já comece a montar não o time, mas o elenco de 2024. Mancini aqui, sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e até vou também voltar a esse ponto que o nosso colega Samuel perguntou, mais especificamente do Pulga, que eu também cheguei a perguntar semana passada. Mas é porque ele vem se desenvolvendo e crescendo de desempenho muito rápido. Vou até voltar a usar essa palavra, que é protagonismo, que até um tempo desse ele nem era relacionado, e hoje não só ele foi titular, como as jogadas eram direcionadas para ele. Ele buscava a finalização, o drible, para o Ceará ter as melhores oportunidades de ataque. Eu queria voltar a te perguntar, mas agora um pouco mais detalhado em relação a esse desempenho do Eric Pulga, o que é que você anda fazendo em especial, porque eu não acredito que seja só conversa para ter dado uma confiança tão grande para ele, né? Ele vem sendo tão decisivo. E tem outro jogador também, que eu percebo, não é de hoje, que entra muito bem, sempre consegue atuar, mas poucas vezes tem chance como titular. E isso não só com você, mas durante todos os técnicos que passaram pelo Ceará, que é o Zé Ricardo. Eu percebo o Zé Ricardo que ele tem um diferencial muito grande no meio campo do Ceará, que ele consegue conciliar tanto a saída muito efetiva, quanto o poder de marcação. E hoje, na minha concepção, claro, você pode me corrigir, ou eu também não sou o dono da razão, mas na minha concepção achei que ele também jogou muito bem. E o Zé Ricardo pouco aparece entre os titulares. Aí fica o meu questionamento para você. O contrato dele acaba, claro, no final de 2023, é um nome a você pensar. Mas queria falar um pouco da atuação tanto do Pulga e do Zé Ricardo, se não te chama a atenção pela característica que ele tem em relação um pouco diferente do elenco, que eu imagino. Me chama a atenção. Eu conheço o jogador já desde a época do América, né? Mas a partir do instante em que nós chegamos aqui, nós escolhemos um volante que jogue mais centralizado, com um pouco mais de estatura. Por quê? Porque o time do Ceará iria enfrentar outros adversários com estatura maiores. E quando eu abaixo a estatura do volante, eu começo a sofrer, porque o Léo Santos, por ser zagueiro adaptado ali, ele é mais ou menos da altura dos zagueiros. Então a gente ganha na estatura contra adversários que jogam com muita bola longa e com muita bola parada. Então nós também temos que olhar por esse lado. O Zé Ricardo, em alguns momentos ele teria a oportunidade, ele acabou nessas últimas semanas se lesionando um ou outro, tanto é que ele não apareceu na lista de convocados muito em função disso. E quando você dá sequência ao jogador, que foi feito com o Léo, porque o Léo precisava de uma sequência, porque é uma função nova. Então tudo isso daí fica nas mãos do treinador. A gente muitas vezes é malabarista também, e enquanto eu não dou para o Léo o tempo necessário para ele se adaptar, ao mesmo tempo que eu teria feito já, o Zé acabou em uma ou outra semana sentindo uma lesãozinha e acabou ficando de fora do jogo. Por isso a sequência. Parece-me que o Léo tomou o terceiro cartão. Certo ou não? Então talvez o Zé tenha oportunidade agora. E eu espero que ele renda aquilo que a gente tem visto nos treinos, porque isso é sinal que a gente está, entre aspas, dando uma recuperada em vários atletas que são importantes dentro do contexto. O Eric Pulga não é só conversa, é treino. E vocês estiveram lá essa semana, assistiram aos treinamentos, então, o que é alguma mágica? Ninguém faz mágica, a gente dá para o jogador a informação daquilo que eu penso sobre futebol. Futebol, para mim, as minhas equipes têm que ser agressivas, e o Pulga, ele é agressivo por natureza, e a partir do momento em que a gente
prioriza isso dentro dos atacantes. É lógico que eu faço treinos também específicos de finalização, de tudo mais, mas o forte do Pulga é exatamente isso, é partir para cima, é um contra um. Tanto é que no primeiro tempo ele começa muito bem e a partir dos 20 minutos ele fecha para dar passagem ao Paulo Vitor, e a gente corrigiu isso no intervalo. Eu pedi para ele jogar aberto para que o Paulo Vitor, quando subisse por dentro, exatamente para que ele tivesse um enfrentamento junto ao lateral. Então são coisas que, pela nossa experiência, a gente vai vendo no dia a dia. É uma pena que a gente que só faltem 2 jogos para o final. A equipe está a cada dia melhor e eu fico feliz com isso, mas é óbvio que por ser a 4ª comissão, a gente demorou um pouquinho mais a arrumar a equipe, porque tinha muita informação, né? Então, por isso, é óbvio que a gente entende as oscilações, mas vê o Ceará hoje melhorando jogo a jogo. Mancini, boa noite. Boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Mancini, uma pena que num momento como esse, o Ceará jogando bem, não está mais na luta pelo acesso. Mas o que é que você tiraria de mais importante desse momento? Porque o torcedor está marcando presença, está vindo ao jogo, está comemorando as vitórias. Mas como é trabalhar esse momento onde a equipe não tem mais condições de acesso e você precisa trabalhar com calma e avaliar o seu elenco? Não é fácil, porque o jogador de futebol, um time de futebol, e ainda mais sendo o Ceará, que é o time do povo, um time que normalmente está acostumado a ter o calor do seu torcedor no estádio. Você chegar numa situação que faltam 4, 5 jogos e a gente não tem mais chance de chegar a lugar nenhum, não é fácil. Você motivar o jogador para que todos os dias ele tenha que entrar em campo e fazer a parte tática, estar concentrado, entender que aquilo é necessário para ele, mesmo ele sabendo que daqui a 2 semanas talvez ele não faça mais parte do elenco. Então não é fácil, mas ao mesmo tempo, o que eu cobro dos jogadores e eu tento fazer com que o nosso ambiente seja o melhor a cada dia, porque isso faz a diferença dentro de campo. Não é somente pelo bom futebol que o Ceará jogou. Você percebe que nós temos um ambiente leve, nós temos uma ajuda mútua dentro de campo. O cara não passa para o externo, eu fiz a minha parte, não. Ele faz a parte dele e tenta ajudar o outro. Nós temos um lance na segunda etapa, que se não me falha a memória foi um escanteio, que o Mirassol sai no contra-ataque, está 2 contra 2, de repente tinham 7 contra 2. 5 jogadores, já tinham mais de 40 minutos do segundo tempo, fizeram um tiro aí de 60, 70 metros. Ou seja, eles estão sendo preparados, estão atingindo o melhor deles para mim, dentro dos meus conceitos agora, e infelizmente já está no final do ano. Mas eu espero sinceramente que 2024 a gente acerte mais do que porque um time de futebol que quer buscar o acesso, ele tem que acertar 90% de tudo, de contratação, de lances dentro de campo, de semana boa de trabalho, porque senão você não consegue chegar. O futebol está muito equilibrado. As estruturas, tem muita gente hoje na Série B que está estruturado. Então, para isso, a gente tem que ter diferenciais. E eu venho buscando com os atletas e pedindo para eles para que todos nós sejamos mais profissionais a cada dia. Porque é uma instituição de mais de 100 anos. Então, só por isso você já tem que entrar em campo e dar a sua vida por ela. Então, em cima disso, eu vejo melhora. Vejo um Ceará hoje jogando futebol, botando a bola no chão e tentando jogar, ainda com erros, com muitos erros. Tanto é que eu corrigi muita coisa no intervalo. Mas já um futebol mais agradável, que acaba, de certa forma, nos reaproximando do nosso torcedor, que também é um dos objetivos. A gente tem que jogar no time de massa com o torcedor favorável e não contra a gente. Mancini, Vinícius aqui. Tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Fala, Vinícius. Rede Multicomunicação. Mancini, eu percebi hoje que o Pulga está fazendo a função defensiva muito melhor do que o jogo passado. Tanto ele quanto o Janderson. O que você tem conversado com ele da parte defensiva? Porque na parte ofensiva ele é muito bom.
né, no 1 contra 1. Na parte defensiva, hoje eu vi ele fazendo na primeira linha, né, fazendo uma de 6 e depois fez na segunda linha uma de 4. Né? O que você tem conversado com ele durante a semana? Olha, contra o esporte, nós já tínhamos falado sobre isso, né, Vinícius? E você tinha me chamado a atenção dessa parte defensiva do Pulga, e ela é muito importante. Por quê? Porque o Ceará hoje tem um sistema de jogo que, às vezes, a entrada do Léo Santos na última linha faz com que a gente marque no 5-4-1. E quando o Léo Santos ele encaixa na segunda linha de marcação, aí o Ceará marca num 4-5-1. O Léo está instruído, e isso é treinado para que ele entre e saia. Só que no segundo tempo, com a entrada e com as substituições dos atletas do Mirassol, nós detectamos que tinha muita gente por dentro. Então eu tive que pedir para o Pulga baixar na última linha. E a conversa, você sabe porque é um ex-atleta, você sabe que para o jogador fazer, você tem que convencê-lo. Eu convenci o Pulga de que quando ele baixa para fazer o quinto homem, ele tem a capacidade de atingir a velocidade antes do lateral que está lá na última linha com ele. Então é como se a gente fizesse uma troca. Pode baixar, traz ele até a nossa última linha, porque a hora que a gente roubar a bola, você vai ter perna para chegar lá. Tive que substituí-lo hoje em função dessas longas distâncias que ele fez, mas acho que, acima de tudo, a gente está vendo também o Pulga e a torcida, a imprensa, muitas vezes olha só o lado plástico das jogadas, mas ele, taticamente, ele tem sido muito importante para a gente, não só para puxar os contra-ataques, hora que a nossa equipe está um pouco mais alta, mas também quando ele tem que baixar na última linha para retomar a velocidade depois. Mancini, tudo bem? Boa noite. Del Luiz, do canal Del Luiz. Mancini, as últimas coletivas que eu participei com você, eu sempre te dei a condição de você responder algumas coisas até para esclarecer, né? Claro. Eu sei que já foi perguntado aqui sobre o Zé Ricardo, mas é uma pergunta do torcedor e até para esclarecer o lado do treinador, porque muita gente fala, o Mancini teve um problema com o Zé lá no América Mineiro, tá? Isso sempre, e quando começa a se falar muito, começa a se criar uma situação até indesejada por você, pelo próprio jogador e pelo torcedor que começa a olhar de uma forma diferente. O primeiro ponto é esse, até para você esclarecer, né? E o segundo ponto, Mancini, é que teu time, e aí é claro que é tarde, o torcedor fica chateado porque não tem mais chances, mas teu time está organizado. E isso é interessante, de ver o time organizado em campo. Demorou um pouco? Demorou. Mas é a questão que você acabou de dizer e todo mundo sabe. 4 treinadores, ideologia, forma de jogar diferente. E aí eu te pergunto, já pensando no próximo ano, é desse jeito que tu quer teu time? É assim ou tem que melhorar muito mais ainda na tua concepção? Um time que quando pega a bola, agride bem o adversário e agride mesmo, gira o jogo, movimenta os teus atacantes não param, não tem aquela questão de fixo no teu ataque, mesmo que você está tentando movimentar algumas coisas. Eu te pergunto, o que você ainda pretende para o ano que vem de time mesmo, porque não são todos esses jogadores que vão ficar, claro, e eu queria que você esclarecesse essa questão do Zé Ricardo, que está ficando até chato, Mancini. Vamos lá. O que eu espero do Ceará de 2024? É o segundo tempo do jogo de hoje. Uma equipe que jogue verticalmente a partir do momento em que roube a bola. Não é toda hora que a gente consegue fazer isso no futebol, porque existem momentos onde você retoma a posse de bola, mas tem que ter a posse, porque, por exemplo, você sabe que os seus atacantes ainda não recuperaram da ação anterior. Então isso é inteligência de jogo. E eu sempre falo aos meus atletas que eu não treino posse de bola, porque a posse de bola ela deve estar inserida dentro do jogador. Isso é uma informação que desde criança a gente sabe. Desde quando a gente jogava futebol na rua ou no campinho lá do bairro, a gente sabe que tem que ter posse de bola. Então não há necessidade de você perder tempo, entre aspas, porque isso não é perda de tempo, fazendo posse de bola. Eu gosto de treinar a velocidade para frente. Meus times são verticais, eu gosto disso, às vezes até com uma certa exposição. E eu tento, ao longo da minha carreira, ir equilibrando isso daí. Hoje eu vi um Ceará organizado, hoje eu vi um Ceará que já está entendendo como é que tem que fazer a marcação em todos os terços do campo. Hoje nós fizemos uma marcação pressão no tiro de meta.
O Mirassol tentou de todas as formas ludibriar isso, não conseguiu. Por quê? Porque os atletas já estão treinados para isso. Fez uma marcação média, onde a gente sofreu um pouquinho, porque as linhas estavam distantes e essa bola começou a entrar no Zé Roberto e nos causou problema no primeiro tempo. Aí a gente corrigiu no intervalo. E a marcação baixa, quando você está, por exemplo, ganhando o jogo, que todo mundo fala, por que os times recuam? Não é que recuam, é que o adversário se lança para frente e você tem que se resguardar. E aí é óbvio que nós vamos utilizar o espaço que tem nas costas da zaga adversária, que foi o que nós vimos hoje no segundo tempo. Então, basicamente, eu quero um time assim. Eu quero um time que faça pelo menos 12 ações no jogo, como a que eu citei aqui, que tinham 7 contra 2. Porque quando você perde a bola, você tem que dar um tiro de 60, 70, 80 metros, porque você tem que defender o seu gol. Então, estes são os acertos que serão feitos. Sobre o Zé Ricardo, eu não tenho nada contra o Zé Ricardo, muito pelo contrário. Gosto do Zé Ricardo, acho ele um baita profissional. Foi meu atleta no América Mineiro. E assim como aqui no Ceará, ele em alguns momentos ele ficou de fora da escalação. E aí se criou uma polêmica de que eu e o Zé, não existe nada disso. Eu reconheço no Zé um grande jogador, mas é o que eu acabei de explicar. O Léo Santos, por ser zagueiro, ele muitas vezes ele me faz a entrada na linha de 5 defensiva. Ele tem um pouco mais de facilidade. Mas isso não quer dizer que o Zé não possa jogar. Acho até que o Zé já está merecendo uma oportunidade que já teríamos dado para ele alguns jogos atrás, quando ele sentiu alguma lesão que eu não me recordo aqui e acabou ficando de fora da viagem. Mas se trata de um grande jogador, de um grande profissional. Então eu não tenho por que ir contra isso. Muito pelo contrário, eu acho que quando você tem opções, isso, de certa forma, acaba te beneficiando. Por que o Zé ficou alguns jogos sem entrar? Porque quando você está vencendo a partida e precisa fortalecer o meio-campo, eu uso os volantes. Mas se eu não estiver ganhando o jogo, as minhas trocas são para vencer a partida. E eu não escondo isso de ninguém, não. E muitas vezes, volto a dizer, meu time joga exposto, porque eu quero ganhar jogos. Eu acho que o mais importante ao longo da minha carreira toda, não só como atleta, mas como treinador também, eu não perder o gosto pela vitória. Eu sou um cara focado na vitória. Se eu for fazer uma substituição aos 40 do segundo tempo, eu jamais, e tiver 0-0, eu jamais vou botar um defensor. Eu vou botar um atacante para tentar surpreender nos últimos 5 minutos. Então isso é meu. Então, diante de em alguns momentos do campeonato, desde que eu cheguei no Ceará, que foram aí 5, 6 jogos sem vitória, a gente não conseguiu estar na frente em nenhum. Então talvez o Zé também não tenha participado mais dos jogos em função disso. Mas volto a dizer, não tenho nada contra ele, acho um grande jogador, bom menino, batalhador, então não tem por que as pessoas acharem que eu tenho alguma coisa contra ele. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Boa noite. Bastante.